Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês hoje, dia 30 de setembro de 2024. Louvado seja Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu quero deixar uma mensagem, uma palavra de reflexão para o seu dia, para esse dia de hoje. Palavra essa que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela graça, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! O tema da reflexão de hoje é: ele teve morte de cruz. Ele teve morte de cruz. Talvez você pode virar para mim, ou até mesmo perguntar para você mesmo: por que eu tenho que ter os olhos fitos em Jesus? Há inúmeros motivos para nós olharmos para Jesus como autor e consumador de todas as coisas. Há inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Se você pegar a Bíblia, os mais de 31 mil versículos contidos na Palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que nós temos inúmeros motivos para olharmos para Jesus como autor e consumador de todas as coisas. Mas eu quero falar de um, apenas de um. Ele teve morte e morte de cruz. A crucificação era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação por considerarem que era uma prática muito cruel. Pois é, o nosso Jesus morreu por mim e por você, e o tipo de morte que ele teve foi essa morte mais cruel que um ser humano possa passar por ela. Jesus, que não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa, ele foi pregado na cruz pelos pecados da humanidade, pelos pecados da humanidade, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade. Pela sua morte na cruz, todos aqueles que creem podem ter vida eterna. Olha só, pela sua morte na cruz, todos aqueles que creem podem ter o quê? A vida eterna. Em nome de Jesus. Que nós possamos, então, que você possa ter isso em mente, né? Um dos motivos, não, ele morreu por mim, ele pagou um alto preço, e o tipo de morte foi o pior tipo de morte que um ser humano possa passar por ela. Então vale a pena eu não tirar os olhos de Jesus. Vale a pena eu ficar com os olhos fitos nele, olhando para ele, autor e consumador de todas as coisas. Amém? Fica aí essa breve mensagem de hoje para você refletir. Se você estiver passando por algum problema, né, pense nisso. Jesus sofreu muito mais do que qualquer tipo de problema que possamos ter aqui na terra. Jesus passou por pior. E ele suportou tudo. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Então, pense nisso, não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. Tá difícil? Mas Jesus não prometeu que seria fácil? Tá difícil? Continua firme e inabalável, olhando para Ele, como autor e consumador de todas as coisas. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus. I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus.